Este mais um vídeo aqui do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Elaine Soares e eu faço vídeos sobre restauração de casamentos. O vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os conselhos. Com quem que você tem conversado? Com quem você está se abrindo? Com quem você está pedindo direção? Eu sei que o que você está vivendo hoje é muito complicado, porque você se sente muito sozinho. E eu sei que às vezes a gente precisa somente desabafar. Muitas vezes a gente não quer nem ouvir o conselho de alguém, mas a gente só quer abrir, a gente só quer falar. E só que a partir do momento que você começa a se abrir com alguém, a desabafar com alguém, a contar os seus problemas para alguém, você acaba abrindo uma brecha para que aquela pessoa te aconselhe. E automaticamente essa pessoa ela vai te aconselhar conforme as crenças, no que ela acredita. Ou até mesmo ela começa a confundir ali as coisas. Eu já falei várias vezes, né? Quando eu entrei num deserto, uma das primeiras pessoas que eu fui me aconselhar, que eu fui conversar, era com uma amiga minha, que já tinha sido obreira da igreja. Foi uma das primeiras pessoas, né? Que vem no momento do desespero ali, para eu me aconselhar, para eu conversar, para eu me abrir, para eu contar o que estava acontecendo na minha vida. E eu lembro de primeiro momento, ela foi aquela, não, Elaine, vamos orar, vamos não sei o quê, porque eu lembro que ela me contava as histórias, né, que ela ia na casa das pessoas, né, tudo mais, e a primeiro momento foi isso. Com o tempo que eu fui contando para ela o que estava acontecendo na minha vida e tudo mais, as coisas começaram a se misturar, né? Porque ela é minha amiga, ela conhecia o Vinícius e eu tava ali contando o que estava acontecendo, as coisas começaram a misturar. E a questão de Deus foi se esvaindo e a questão do homem, né, por ser minha amiga, começou a aflorar. Aí foi a época que ela começou a falar, não, Elaine, ele tá louco, é melhor você partir para outra, é melhor você desistir, é melhor você deixar ele para lá, é melhor você seguir sua vida, porque as coisas começaram a misturar. Assim, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que quando Jesus conta ali o que queria acontecer com ele, né, para a promessa se cumprir, né, para a crucificação acontecer, e Pedro diz, não, Jesus, a gente não vai deixar isso acontecer. E a primeira coisa que Jesus fala é o que? Sai de mim, Satanás. Né, vai para trás, Satanás, você está servindo como uma pedra de tropeço, porque você não está vendo com o olhar de Deus, daí você não vê as coisas de Deus, você está vendo a coisa do homem. E é exatamente sobre isso. Quando você começa a se aconselhar com as pessoas, buscando opiniões dos outros, as pessoas elas vão te aconselhar conforme o homem, conforme o que elas acreditam. Então, quando o nosso mover precisa da opinião de uma outra pessoa, a gente abre brechas, porque as pessoas elas vão te aconselhar para o caminho mais fácil, que automaticamente elas acreditam que aquilo é o mais fácil. Mas muitas vezes, não, Elaine, mas é minha mãe me ama. E sim, eu acredito. E, assim, né, nem todo mundo vai te aconselhar por amor. Tem pessoas que só querem ver o circo pegar fogo. Mas tem pessoas que elas vão te aconselhar da forma que elas acreditam que aquele conselho vai te fazer parar de sofrer. Aí automaticamente vai falar, não, outro, você é novo, você é nova. Não, você não pode aceitar isso, você tem que confrontar ele. Né? Ele tá te fazendo de bobo, ela tá te fazendo de bobo, ele tá te fazendo de boba. Esses são os conselhos, né? Porque as pessoas, elas não querem, né, que você fique na zona do desconforto. Porque lutar pela restauração de casamento, na mente de todo mundo, é um momento de desconforto, é um momento de sofrimento. Cabe a você como que você vai lidar. E eu pago com outro vídeo, né? De transformar o seu deserto em um oásis. Porém, as pessoas, elas não querem, né, o desconforto, porque lutar pela restauração de um casamento não é fácil. Davi, ele preferiu não ir para a guerra, e quando era um tempo de guerra, a Bíblia é bem clara quando diz isso,
né, que era primavera, era tempo que os reis iam para as batalhas. E Davi abriu uma brecha enorme quando ele desiste de ir para a batalha para ficar no conforto do seu palácio. E foi aí que foi a brecha aberta, que sabemos que acabou manchando, né, a história tão bonita de Davi. A questão é que a gente fica às vezes se baseando na opinião dos outros para se mover debaixo de uma promessa de Deus. E aí, se você acha que aquela pessoa, não, mas é minha mãe, é porque é minha família, é porque meus amigos, eles não querem. E aí você fica travada. Muitas vezes você tem atitudes, né? Você toma atitudes para poder agradar aos outros. Não, eu mesma, né? Eu vou falando e vou lembrando das coisas que me aconteceram. Eu recebia muitas opiniões falando assim, não, você não pode ficar deixando ele entrar na sua casa a hora que ele quer. Você tem que estipular. E se ele resolveu ir embora, se ele decidiu ir embora, ele não pode ficar entrando aí a hora que quer. Aí fui lá, boba, trocou tudo, trocou, né, porque aqui a minha casa é de senha, troquei senha, troquei tudo. Mas não era a minha vontade, porque na minha mente eu sempre tive, né, é uma coisa que eu falo muito, a gente sempre tem que estar ali orando e estando em comunhão com Deus. E na minha mente eu sempre senti no meu coração, aí também é a casa dele. E eu, boba, numa dessas vezes, fui lá e troquei tudo. Mas não era a minha vontade. Eu só estava fazendo isso porque de tanto que as pessoas falavam na minha mente, eu ia lá e fiz o que eles queriam. Mas uma das coisas que eu mais falo para vocês, vão para dentro do seu quarto, feche a porta e entre em comunhão com Deus. É Ele que vai ter toda a sabedoria para te guiar, para te conduzir. Eu acho que, se não me engano, foi no meu último vídeo, eu até falei sobre isso. Com quem vocês estão pedindo conselhos? Qual a história que essa pessoa tem para contar? Ela tem uma vivência de um casamento, de um deserto, não estou nem falando só de restauração, de traição. Uma pessoa que tem um entendimento de um casamento, o que é um casamento perante Deus, o que ele significa para Deus. Você tem se aconselhado com pessoas que têm um testemunho para contar, um testemunho em determinada área, né? Não estou falando só de casamento, você quer se aconselhar com alguém sobre finanças, sobre empresa, com alguém que não tem essa bagagem, o que vai adiantar? Como que essa pessoa vai saber te aconselhar certo? Então comece, quer se abrir, quer se aconselhar, pelo menos, né? Pode, né? Certo, com quem você vai se aconselhar. Muito cuidado, porque às vezes os conselhos que você vai receber vão te parar para você receber o sobrenatural. Pedro, quando ele foi caminhar com Deus, com Jesus, Pedro andou sobre as águas, se ele fosse ouvir os discípulos, ele não teria tido essa experiência. Porque quando Pedro resolveu sair do barco, os discípulos passaram para não ir. Não vá. Mas mesmo assim ele foi. Mas se ele tivesse ouvido o que as pessoas falaram para ele na hora que os discípulos falaram, ele não teria ido. Muitas pessoas, até por medo mesmo, por exemplo, os discípulos com Pedro não estavam com estavam com medo que acontecesse algo pior para ele, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, não, melhor, como eu recebi, né, esse conselho, se eu fosse você, não aceitava ele de volta, porque ele vai fazer de novo. Quem trai uma vez, trai duas. As pessoas não estavam me aconselhando, as pessoas porque não gostavam de mim, elas estavam me aconselhando porque no fundo elas queriam o meu bem. Mas se eu seguisse esses conselhos, eu não estaria vivendo o que eu vivo hoje. Eu não teria a família que eu tenho hoje. Eu não ajudaria pessoas que eu ajudo hoje. Eu não teria o canal que eu tenho hoje. Eu não teria os testemunhos. Eu não teria tudo que eu estou vivendo hoje. Se eu tivesse seguido o que as pessoas tinham falado, me aconselhado,
eu não viveria o que eu vivo hoje. Eu trouxe Deus para dentro da minha casa. Então, o que eu quero passar para vocês é muito cuidado. Muito cuidado, porque às vezes o que você está ouvindo é o que está te fazendo ficar parada e não viver o sobrenatural de Deus. Tá bom? Então, pensa na mensagem de hoje. Por favor, se inscreva aqui no canal, dê o like, compartilhem. Deus abençoe a todos.